de saúde e agora um assunto super importante, principalmente nesse período das férias, que as crianças estão mais tempo em casa e isso também preocupa os pais. É um momento de lazer para os pequenos, mas de atenção redobrada para os pais irresponsáveis. Isso porque as quedas em casa podem até parecer inofensivas, mas na verdade elas estão entre os principais acidentes domésticos na infância e, em alguns casos, podem causar ferimentos graves e até levar à hospitalização. Para a gente ter uma ideia, foram mais de 7.000 atendimentos no Instituto Dr. José Frotto IJF, um dos maiores hospitais aqui da cidade, só nos primeiros 6 meses deste ano. E para falar um pouco mais sobre os cuidados necessários, nós vamos conversar agora ao vivo com o médico ortopedista Dr. Eduardo Vasconcelos. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo à Rádio Jovem Pan News Fortaleza. Boa tarde, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Sempre uma satisfação estar por aqui, principalmente falar de um tema tão relevante nesse período aí de férias, onde, infelizmente, alguns acidentes acabam aumentando, como você bem falou, né? Doutor, a gente costuma usar um ditado, né, de que criança cega a gente. É um ditado popular que muitas pessoas costumam utilizar. E eu queria que o senhor explicasse um pouquinho por que é que essas quedas, esses acidentes são tão comuns entre as crianças, especialmente em casa. A sabedoria popular é muito inteligente, isso é verdade. Essa questão do cega a gente é porque quando você menos espera, você não vê o que a criança aprontou, né? E alguns acidentes acabam acontecendo nesse período de férias, onde a criança está com muita energia acumulada, né? Porque não está indo para a escola, acaba brincando muito na rua, nos condomínios, e esse acúmulo de energia, juntando várias crianças, algumas vezes acabam surgindo algumas ideias inapropriadas, né? Como subir em árvore, subir em carro, em alguma coisa e pular ou mesmo escorregar, e isso pode resultar muitas vezes em acidentes como fraturas, traumatismos cranianos, cortes e acabar aí aquele clima de férias, de brincadeira, né? Então, é fundamental que tenha sempre um adulto vigiando, olhando e que ele não possa cegar ali por nenhum momento, porque nesse rápido instante de desatenção, os acidentes acabam acontecendo. A gente consegue dizer para os nossos ouvintes, doutor, quais são os locais mais perigosos para quedas dentro de casa, os ambientes ou até mesmo o que é que tem dentro de casa que merece uma atenção ainda maior? Com certeza, ótimo ponto. Dentro de casa, tem dois locais que são os pontos mais críticos, né? A cozinha e banheiro, né? Banheiro por ter água, né? Acabando molhando o piso, ficando mais escorregadio. Então, é um lugar onde acaba tendo muito acidente doméstico, com trauma na cabeça, pancada na cabeça, criança que inventa aí de subir no vaso sanitário, pular, coisas do tipo. E é preciso ser dito que o vaso sanitário, quando ele quebra, ele gera cortes extremamente perigosos, né? A porcelana, o material ali do vaso sanitário é extremamente cortante. Então, associado aí à água, né, do banheiro, com um vaso sanitário, um ambiente mais apertado normalmente, né, o ambiente do banheiro, isso aí é uma combinação extremamente perigosa e criança não deve ficar só em banheiro. Outro ponto de atenção é a cozinha. Primeiro porque tem fogo, panela quente, água fervendo, isso pode causar queimaduras extremamente extensas e perigosas, né, causando em casos mais graves até o óbito, a morte de uma criança por um acidente. Tem também objetos cortantes, né, como faca, garfo, enfim, outros utensílios utilizados na cozinha que podem ferir e que pode ser utilizado por uma criança para brincar com outra e, sem querer, obviamente, causar um acidente muito grave. Então, cozinha, banheiro devem ser locais de difícil acesso, pelo menos, eu diria, mas idealmente bloqueado para o acesso das crianças, tá? Outro ponto de atenção são com tapetes, né? Às vezes, nesse período de férias, talvez seja mais interessante fazer a retirada desses tapetes, porque criança gosta de correr, precisa de espaço, e aí os tapetes, às vezes, são locais que ela acaba tropeçando, caindo, machucando boca, batendo cabeça, se cortando, fazendo fratura. Então, seriam os 3 pontos de maior atenção: banheiro, a cozinha e o uso dos tapetes, né, de decoração na casa.
Doutor Eduardo, a gente está recebendo a participação de um ouvinte aqui, é a Albaniza. Ela compartilhou aqui com a gente que o filho dela é bem ativo em casa, ela realmente tem a atenção redobrada, mas a dúvida dela é se existe algum sinal de alerta quando existe essa queda, né? Quando ela deve procurar o pronto-socorro, porque às vezes ela diz que deixa passar. E aí, quais são esses sinais de alerta para ficar aí como dica para os nossos ouvintes, não só respondendo a ela, mas trazendo essa informação? Excelente pergunta, tá, dona Bonisa? Boa tarde. Esse ponto é extremamente fundamental, né? Porque não é também toda queda, toda pancada na cabeça que requer a ida a um pronto-socorro, a uma emergência. Diante de uma pancada na cabeça, qualquer ela, você precisa ficar em observação. E aí precisa de um adulto observando alguns sinais que eu vou elencar, falar já já aqui para vocês, mas é preciso que um adulto fique atento nessa criança. Primeiro sinal aí, diante da queda, se a criança desmaiou, se ela vomitou, ficou muito tonta na hora mesmo, logo de imediato, é fundamental que já vá de imediato por um pronto-socorro para emergência, tá certo? Agora, se a criança bateu a cabeça, chorou, levantou ali, mas não ficou desacordada, não vomitou, você vai ficar em observação. Normalmente, trauma na cabeça, a gente orienta 6 horas de observação. Então, nas próximas 6 horas, o adulto precisa ficar, pelo menos periodicamente, a cada 40 minutos, 1 hora, avaliando essa criança. E o que é que vai avaliar? O que é que precisa ver? Primeiro, o estado geral. Se a criança não está muito sonolenta, muito largada, muito lesada, né? Falando no popular. Se ela não tem dor de cabeça, se ela não tem náusea, se ela tem vômito, se ela tem uma dor muito forte na cabeça e essa dor está progredindo, está aumentando, esses são sinais de alarme que, na mesma hora que for percebido, tem que ser levado correndo, né, para um pronto-socorro. Então, os principais sinais são: bateu a cabeça, ficou desacordado, tonto, vomitou, emergência na mesma hora. Não teve isso, fique em observação. Nas 6 horas seguintes, teve algum desses sintomas, né, de dor de cabeça muito forte que está aumentando, de náusea, de tontura ou de desmaio, também tem que levar na emergência. Em relação às medidas simples de prevenção, a gente sabe que criança pega todo mundo de surpresa, doutor, mas o que é que pode ser feito em casa? O que é que esses pais podem utilizar de ferramentas, principalmente nesse período de férias, para prevenir essas quedas? A gente sabe que assim, as crianças estão de férias, né? Mas a maioria dos pais não estão. Então, às vezes, fazer um revezamento entre os pais, entre adultos, o que é fato é que tem que ter um adulto supervisionando criança. Não dá para deixar a criança solta ao léu aí nesse período de férias. Então, primeira coisa é nessa questão da segurança da observação de um adulto, tá? Segundo ponto, os ambientes onde são mais propícios a acidentes, como na casa, banheiro e cozinha, eles devem ser bloqueados, porta trancada, algo nesse sentido, que impossibilite o acesso da criança. Em ambientes abertos, né? Evitar também, se possível, guardar, esconder objetos que são perfuro-cortantes, que tenham num jardim, que tenham num condomínio, enfim, onde quer que seja, objetos que possam perfurar, que possam machucar, cortar, eles devem ser escondidos, guardados. E está sempre monitorando. Não tem segredo, é atenção mesmo, e como você bem disse no começo, a criança, ela cega sim a gente, então é fundamental que tenha essa atenção triplicada nesse período de férias. A gente conversou ao vivo com o médico ortopedista, doutor Eduardo Vasconcelos, sobre os cuidados e os sinais de alerta para essas quedas que as crianças costumam, infelizmente, sendo vítimas aí, principalmente nesse período de férias. Doutor Eduardo, muito obrigada por receber o nosso convite e até uma próxima. Até a próxima, boa tarde a todos.